Pois bem, já que nós falamos de infraestrutura aqui, diversos segmentos, vamos talvez completar o conjunto de discussões de infraestrutura, tratando das concessões de serviço de transporte. Concessões aí se referem a serviço de transporte. Então, já falamos de energia elétrica, falamos de mobilidade urbana, falamos de saneamento, enfim. Chega a hora de falar das concessões de serviço de transporte. Há um ano, mais ou menos, eu e colegas lançamos esse livro que está aí, aqui no fórum, e eu acho que é a hora, talvez a maneira de trazer essa discussão, é perguntar o que aconteceu de lá para cá, porque aqui a gente procurou fazer um diagnóstico dos problemas, como sempre, e apontar caminhos para sair do buraco. O buraco, obviamente, tem a ver com as fotografias que estão aí, que são bem conhecidas de vocês. Então, eu acho que é a hora da gente falar um pouco sobre isso, e o momento acabou se tornando muito oportuno, porque nós estamos vivendo aí o anúncio do esvaziamento de uma licitação de uma rodovia que o governo colocou no seu programa e o resultado bem-sucedido de uma outra licitação de rodovia que foi anunciado hoje exatamente na hora, eu sabia disso, que eu viria aqui falar. A mensagem central que eu vou trazer aqui para vocês é que grande parte das tentativas de fazer concessões de lá para cá fracassou nesse ínterim. Também não quer dizer que nós não estejamos na direção correta, ainda que devagar, como nós vamos ver mais adiante. E o que eu acho que é pior é que voltou à tona o repúdio ao pedágio, que tem muito a ver com o que foi falado aqui por último, e eu vou falar de novo sobre essa coisa de cobrança de preço de serviço público. O primeiro a mencionar, que vocês sabem que fracassou, ainda que talvez devesse mesmo ter fracassado, é o tal do trem-bala, que foi adiado, vocês sabem. Eu vou só passar rapidamente e listar as coisas que era para acontecer e não aconteceram. Aí tem a foto da BR-040, que é uma estrada que eu pessoalmente tenho um interesse grande, porque ela liga Brasília ao Rio, né? E eu espero um dia andar nela com segurança, mas infelizmente é uma estrada perigosa. Tentou-se fazer a licitação e as empresas avisaram ao governo que ia esvaziar, não ia ter ninguém na licitação, o governo suspendeu, por problemas sérios de concepção. Ainda hoje não tem data para essa licitação. Está no programa, mas não se sabe quando virá. Apareceu na mesma época que ia ser listada junto com a 040, a 116, que é outra rodovia que passa concentrada em Minas Gerais. Também ia dar vazio, o governo foi avisado e cancelou. Bom, tem a 262, que foi avisada a semana passada, que ia ser listada hoje, e também foi cancelada, porque havia sérios problemas de concepção. Um dos problemas da concepção dessa rodovia é que ela tem um pedaço da duplicação, que se eu não me engano, é no Espírito Santo, eu não sei se é em Minas ou no Espírito Santo, esse pedaço que ficaria a cargo do governo federal. Vocês estão vendo essa placa? Nesse vídeo aqui do YouTube, diz assim: esta é uma obra do governo federal, assinado o DENIT, que é essa duplicação. Só que esse vídeo é datado de 27 de junho de 2011. Então, a manchete é que a duplicação que seria feita pelo governo seria feita 8 meses antes do prazo. Isso é de 2011. Infelizmente, até hoje, o governo não tocou na rodovia. E uma das razões, exatamente, para ela não ter tido sucesso, é que existe o chamado risco DENIT, risco governo, que prometeu duplicar um pedaço e até hoje não aconteceu. E o setor privado perguntou ao governo, e se o DENIT continuar sem cumprir a promessa? O DENIT, no caso, é o governo. Aí a resposta foi: o risco é seu, não tem como compensar isso por uma operação de reequilíbrio financeiro. O que aconteceu? Cancelado. Ou melhor, deu vazio mesmo e desgastou muito o governo.
Bom, a outra que foi listada hoje, havia 8 candidatos, que é a BR-050, também de Minas. Eu, quando fiz esse slide, botei quem levará, porque eu fiz até ontem. Com que deságio? Bom, hoje já se sabe, foi levantada por um consórcio totalmente desconhecido, eu não conheço nenhuma empresa, nunca ouvi falar, chama Consórcio Planalto. Tem umas coisas com esse nome em Brasília, mas, enfim, aqui é também Planalto, só que lá a gente sabe quem é, aqui não sabe, que propôs e ganhou com um deságio de 42% em cima do teto tarifário que tinha sido calculado e colocado pelo governo, também surpreendendo muita gente. E a gente vai ver mais adiante que talvez haja um risco desse negócio não funcionar bem, com tal desconto numa conta que a gente sabe que já era apertada. Mas, enfim, eu apenas coloquei aí também do YouTube, vivo o YouTube, que tem tudo, né? O trecho da BR-050 registra vários acidentes por alta velocidade. Claro, só tem coisa que tem acidente, mas as estradas brasileiras têm essa característica, elas gostam de acidentes. Eu acho que agora chegou a hora da gente ver o primeiro dos 2 vídeos que eu pretendo mostrar, e depois eu volto ao slide. Esse vídeo, ele é do jornal da Globo News, jornal das 10 de ontem à noite. É bom porque faz um resuminho dessa história mais recente, e depois tem aparece a presidente da República dando o seu depoimento, que é muito interessante para a gente discutir. Eu não tenho a capacidade de fazer o que o Roberto fez antes, eu tenho que trazer os vídeos para me ajudar, viva o YouTube, viva a internet. Depois do fracasso para a privatização da BR-262, o governo anunciou mudanças nas regras dos leilões. Em Brasília está o nosso editor de economia, João Borges. João, a cada dificuldade para privatizar, o governo então cria facilidades para atrair os investidores. Olha, Marina, tem sido assim, né? O governo tenta impor regras muito rígidas, às vezes até tentando controlar a margem de lucro dos empresários, e como há uma resistência, na iminência de um impasse e até de um fracasso dos leilões, o governo vai cedendo, até num processo que parece até que não tem fim. Então, essa última mudança foi uma decisão tomada numa reunião da presidente Dilma Rousseff com os ministros envolvidos nessas áreas. Então, as novas regras para atrair os interesses das empresas, elas serão discutidas com os próprios empresários. Essa é a ideia do governo. E, a partir daí, fazer uma análise de cada trecho das rodovias que serão privatizadas. E, a partir dessa análise, chegar à conclusão de quais são os trechos mais atraentes, aqueles que oferecem riscos menores para os empresariados, e organizar um cronograma, colocando em primeiro lugar essas obras consideradas mais atraentes. E numa entrevista a emissoras de rádio de Porto Alegre, a presidente Dilma Rousseff disse que o governo procura conciliar a rentabilidade, que é o interesse do investidor, com a menor tarifa, que é o interesse do usuário. Mas, nessa entrevista, ela disse que onde há concessão, não tem jeito. O usuário tem que pagar pelo serviço. Ninguém pode querer concessão sem pagar pedágio. Não existe, isso é ponto de fada. Se tiver concessão, vai pagar pedágio. O governo federal está se reservando o direito de analisar uma a uma cada uma dessas estradas. Bom, e o primeiro leilão de privatização vai ser da BR-050, no trecho entre Goiás e Minas Gerais. E o leilão vai ser amanhã na Bolsa de São Paulo. São 436 quilômetros de duplicação e essas obras terão que ficar prontas em 5 anos. A concessão é pelo prazo de 30 anos e vai vencer aquela empresa que oferecer a menor tarifa. O ministro dos Transportes, César Borges, prevê que o pedágio vai ficar abaixo de R$ 5,00, o que significaria um deságio da ordem de 40%, porque no edital a tarifa máxima, o pedágio máximo fixado é de R$ 7,87. Mariana, vamos aguardar se realmente a expectativa do ministro se confirme, porque se houver mais essa frustração em relação ao deságio, a situação para o governo fica mais complicada, né? Acho que o deságio nem é tanto o problema, né, João? Porque a gente sabe que sempre tem muito volume, né, em pedágios. Agora... Bom, volto aqui para dizer o seguinte. Primeiro, eu queria falar o seguinte, é incrível, mas o assunto pedágio voltou. Cobrar ou não o pedágio voltou, parecia um assunto superado, mas não é. Como vocês estão vendo,
e eu vejo isso nos estados, casos do Rio Grande do Sul e do Paraná, onde hoje há uma pressão muito forte para acabar com os pedágios. As manifestações, no calor das manifestações, levou-se a eliminar ou não corrigir pedágios. Enfim, esse tema voltou, está na ordem do dia, e é um grande retrocesso em relação ao esforço de privatização. O que a presidente falou em outro lugar foi isso aí. Quando não for possível conciliar o desejo dos empresários com relação à taxa interna de retorno e o da população, que não quer pagar pedágio, o governo fará obras públicas, avisou o presidente Dilma. Pois bem, o que eu queria dizer aí é o seguinte: foi muito bom o posicionamento da presidente em defender que o pedágio tem que ser cobrado, porque, afinal de contas, tem um custo. Se o governo não paga, o usuário vai ter de pagar. É isso. Muito bom. Isso parecia, antes, até ontem, quando ela falou isso, que nem isso o governo queria colocar com clareza, colocou. Só que essa segunda frase dela, que eu vou comentar em seguida, e tem a ver com muito do que eu tenho feito aqui no fórum, que é a questão de saber se o governo alternativamente podia fazer a obra pública. E ela está dizendo, se não chegar a um acordo aí, nesse assunto, o governo vai fazer a obra pública. Infelizmente, não dá para acreditar muito nisso. Não é por outra razão que aquela rodovia foi mostrada desde 2011, que estão esperando o risco DENIT funcionar e não funcionou. E por quê? Porque aí é que eu digo, é preciso, a gente vai falar que há algo mais que resistência ao pedágio nessa história. A primeira coisa que nós vamos falar, ou seja, o diabo mora nos detalhes. Nós não tratamos ainda de detalhe e vamos tratar agora. Primeiro vem o que eu estou chamando, sem querer eu descobri que era o efeito Pac-Man. Quem não se lembra daquele joguinho, vocês vão ver por quê. Que quer dizer o quê? O governo não tem a opção que a presidente acha que tem, a não ser que mude o modelo, porque tem um modelo que usa todo o dinheiro para outra coisa. Então, por isso que o DENIT não fez, não tem dinheiro. Vocês vão ver o porquê do Pac-Man. Porque eu coloquei a estrutura do gasto da União, antes da Constituição era aqui. Aí, com o passar do tempo, virou isso aqui. Dá para lembrar o Pac-Man indo comendo progressivamente o pedaço da pizza. E esse pedaço grande aqui, que era esse azul, relativamente pequeno, em 87, aqui era 39% do gasto, hoje é 74% do gasto. Isso aí é o que eu chamo a grande folha de pagamento. É uma folha de pagamento gigantesca. Infelizmente, eu não vou ter tempo para explicar, mas tem 52 milhões de pessoas aqui penduradas. Se você botar 2 pessoas por família, são mais de 100 milhões de pessoas que vivem penduradas no orçamento da União. O que isso significa? Significa que mais de metade da população vive pendurado no orçamento da União. Então, eu até respondi a um comentário do ex-presidente Lula, numa entrevista à imprensa, em que ele disse assim, estão falando em acabar com o Ministério. Vai ver, estão querendo acabar com o Ministério da Área Social. Não, eu acho que pode acabar com o Ministério do Planejamento, que não sei o que é que faz, e outros ministérios, que você poderia criar o Ministério da Folha de Pagamento, que ia cuidar de 75% do gasto. Precisava de 3 pessoas e um computador gigante. Ou melhor, vou corrigir, um computador pequeno, que hoje a miniaturização permite que você faça isso com um computador pequeno. Pois bem, o que é que resta para o investimento? 6% do gasto. Mas isso é o tal investimento total. Se eu considerar o investimento em transportes, o ano passado foi 0,23% do PIB. Ali é o investimento total. O investimento em transporte é mais ou menos 20% do total do investimento, que é mínimo. E só porque falaram aqui em mobilidade urbana, o das cidades é menor ainda. Esse pontinho que eu pus aqui, 0,091% do PIB. Então, gente, ou a gente rediscute esse modelo, ou temos de mudar, temos de ser... Eu espero que a próxima entrevista da presidente, ela corrija aquilo, ela chega e diga assim, se eu não conseguir equilibrar o interesse do usuário com como o sistema privado funciona, com retornos adequados, eu vou optar pelos retornos adequados. Falta ela dizer isso, que não disse ainda,
dizendo assim, porque eu não tenho opção. Muito bem. Já estão me expulsando. Queria dizer que o grande drama dessa história, aí falando nos detalhes, é que tem alguns problemas que não estão resolvidos. Um se chama gestão. A gestão pública é caótica. Boa parte dos problemas se devem a isso. Eu vou encerrar com a síntese final aqui nessa lista para dizer o seguinte: diante de pressões, avanços foram feitos. Olhando para o meu livro de 1 ano atrás, mas o gigante se move ainda muito lentamente. Por que ele se move? E deve ter muito em comum com a área de energia elétrica e com outras áreas. Eu acho que em outras áreas aqui parecia uma coisa meio rósea, romântica, não sei, mas eu só vi problema mais cabeludo ali na área de energia elétrica. Eu não consegui ver assim a ferida muito aberta. Por que ele se move ainda muito lentamente? Primeiro, tem um negócio errado, que é a busca da menor tarifa imaginável. O que a gente tem que buscar é a menor tarifa possível, não a imaginável. Com o teto tarifário realista e um leilão bem estruturado, o menor custo e o melhor equilíbrio entre modicidade e retorno vão aparecer. Com o irrealismo tarifário, que nós fizemos em várias concessões nos últimos anos, você vai ter o leilão fracassa, acabou de fracassar, que no fundo era por isso, ou ganha um oportunista. Não sei se será o caso agora, mas em muitos casos atrás, o que é o oportunista? É aquele que aceita para ganhar uma tarifa errada, irrealista, e depois ele busca uma compensação ao longo do processo, que o governo muitas vezes não tem condições políticas de segurar e impugnar. A literatura trata disso, eu trato disso no meu livro. Repito, gestão. Porque boa parte dos problemas é que nós não temos gestão nessa área. A máquina pública foi totalmente desbaratada. Eu acho que em energia elétrica não é isso, mas em transportes é. Não sei se é em energia elétrica. 3. Pressão do calendário eleitoral. Como o governo quer fazer um negócio complexo, sem ter gestão, em tempo recorde por causa das eleições, inventou um negócio chamado inversão de fases. Em vez de fazer primeiro a qualificação, segundo o plano de negócio, por último o leilão, ele botou o leilão na frente de tudo. Ora, aí ele faz um leilão às escuras. Aí o oportunista fica no meio ambiente mais favorável para ele. Só que, vejam, nada se materializará, na melhor hipótese, antes de 2015. Então, para que essa pressa? Aí vem o pior de tudo, que é o cúmulo da maluquice, esquizofrenia nessa história. Além de fazer isso aqui, viram que não resolvia, eliminação da apresentação do plano de negócio. Foi eliminado explicitamente. Então, não é só botar o leilão na frente da pré-qualificação. Acabou a obrigatoriedade de apresentar, ou melhor, é proibido apresentar um plano de negócio para facilitar e para apressar. Só que só aumenta o ambiente favorável ao oportunista. Bom, esse é o resumo. O filé mignon foi aprovado hoje, o real filé mignon, e as alcatras e chãs de dentro que tem por aí, é o que virá lá na frente, e eu não sei se alguma ficará em pé, se não houver mais progresso, do jeito que houve ontem, que a presidente começou a dialogar melhor. Tem havido muito diálogo com o setor privado, mas eu acho que nós estamos andando ainda muito devagar nesse ambiente de má gestão pública que, infelizmente, nós vivemos.